Paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu muito boa noite a você, meu irmão, a todos os ouvintes que me ouvem de perto, de longe. Convido você desde já a estar comigo, para que a gente possa orar, fazer a prece, a oração do milagre. Você que precisa de uma bênção, de um milagre, você que precisa da solução de um problema, olha, fique aí, daqui um pouquinho, eu, Reverendo Feltrin, vou estar orando, fazendo a prece poderosa em seu favor e em favor de todas as pessoas que sofrem. São tantas e tantas pessoas que sofrem, tá bom? Convido você desde já a colocar aí o seu copo com água, aí próximo de você, ou uma garrafa com água, uma peça de roupa, e nós vamos consagrar daqui um pouquinho, consagrar a água, a roupa, os objetos. Vou entrar na sua casa, vou repreender a força do mal que talvez esteja dentro da sua casa, viu? Possessões malignas que estão dentro da casa, você que não dorme à noite, você que não consegue dormir, você que tem medo da noite, pesadelos, vê vulto, ouve vozes estranhas, você vê objetos se mexendo dentro da sua casa. A minha intenção aqui, o meu trabalho como reverendo é levar até você, levar até a tua casa a bênção de Deus, conduzir os anjos o mais próximo de você, dentro do seu lar, aí no hospital, aí onde quer que você se encontre, irmão. O meu trabalho como reverendo é pedir a Deus, é orar pelo seu bem-estar, viu? Que você viva o seu bem-estar em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Então daqui um pouquinho nós vamos pedir a Deus, vamos suplicar a Deus pelo milagre, pela bênção. São 18 horas e 31 minutinhos, tá? Fique conosco. Eu quero falar mais um pouquinho com você, é domingo. Olha, domingo nós tivemos a nossa igreja, a Igreja da Redenção, né? Centro da cidade de Sumaré. Foi uma maravilha, irmãos. Às 9 horas da manhã, ontem, 9 horas da manhã até às 10h15, foi uma bênção a nossa reunião, o nosso culto a Deus. Aonde eu tenho visto e percebido, sabe, aquela percepção, juntamente com os obreiros da nossa igreja, nós temos visto o agir de Deus, o trabalhar de Deus, a resposta da oração, a resposta do clamor. O rei Davi disse: como saberei, eu saberei que o Senhor é comigo, quando os meus inimigos retrocederem. Davi disse: quando os meus inimigos retroceder, voltarem atrás, então será minha vitória. E então saberei que o Senhor é comigo. Amados, eu convido você a estar comigo, porque eu tenho visto a poderosa mão de Deus. E eu tenho visto inimigos retroceder. As forças do mal estão retrocedendo. A força do mal está voltando atrás. A paz do Senhor a todos, irmãos. Que Deus abençoe a todos, viu? Minha esposa, Fernando, que Deus te abençoe, o pastor Fernando. Cerutes, né? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Toda a sua família, querido. Em nome de Jesus, tá bom? É um prazer. Mas eu quero aí convidar a todos os ouvintes para estar conosco, irmão. Você é do centro da cidade de Sumaré. Você que mora aí no centro da cidade de Sumaré, ou qualquer outro bairro, ou cidade Paulínia, Nova Odessa, né? Você que mora em Hortolândia, dá para você vir de carro,
na igreja, domingo, 9 horas da manhã, receber um milagre, domingo de manhã, dá para você vir de ônibus a 5 quadras da rodoviária no centro de Sumaré, está a nossa igreja. Você desceu de ônibus no centro, na rodoviária, você subiu 3 quadras, está a Avenida Dom Barreto, né? Aí ali está a igreja. Você vai sair de frente com a prefeitura. Subiu a rodoviária, você desceu na rodoviária, subiu 3 quadras e dá de frente com a prefeitura. De frente com a prefeitura, tem o posto de gasolina. Virou à direita, 2 quadras, é o templo na nossa igreja apostólica da Redenção. Tá bom? Em nome de Jesus. São reuniões de milagres, viu? Nossos cultos são cultos de milagre, voltado para a espiritualidade, voltado para o que é espiritual, nada carnal, tudo espiritual. E Deus tem nos revelado muitas coisas na igreja, tá? Deus tem mostrado muitas coisas maravilhosas, bênçãos, pessoas sendo libertadas de espíritos malignos, irmão, possessão diabólica. Deus tem revelado, nos revelou ali, obra de feitiçaria, obra de macumba que foi para destruir um casal, foi quebrado em nome de Jesus, viu? Ali foi quebrado em nome de Jesus, uma obra de bruxaria ali, manifestações espirituais, objetos mexendo dentro de casa. Às vezes, o que acontece? Muita gente acaba deixando de lado, sabe? Vamos falar na linguagem mais, né, atual. Quando se trata do diabo, Satanás e todos os demônios, eu me lembro que uma vez, não nesse ministério que eu estou, um antigo ministério, depois do primeiro ministério, não quero dizer nome de igreja, o primeiro ministério que eu tive, o segundo. E fui convidado para fazer ali uma reunião à tarde da bênção. Presta atenção. À tarde da bênção. Então nós pegamos, tinha ali acho que 5, 6 pessoas, dentro de 2 meses, 3, nós tínhamos ali mais de 60, 70 pessoas que estavam frequentando a igreja lá, a igreja sede. E eu fazia a tarde da bênção. E um determinado dia o Espírito Santo me tocou e eu, fiz a oração do Espírito Santo pelos dons espirituais. Eu percebi que tinha ali uma entidade maligna que estava ali numa pessoa e eu dei a ordem, como Jesus mandou, em meu nome, eu vos dou poder e autoridade para expulsar os demônios. Então eu dei a ordem, disse em nome do Senhor Jesus, essa força do mal, esse demônio, eu ordeno que saia dessa mulher. E a mulher, que era obreira da igreja há muitos anos, ela caiu por terra, miseravelmente endemoniada. Miseravelmente endemoniada, grandemente endemoniada. E então eu fui lá me dirigir, e era um demônio furioso. Eu expulsei aquele demônio com poucas palavras, ordenei que fosse embora. E depois, o líder da igreja me procurou e disse, olha, reverendo, olha, pastor, nunca mais o senhor ora para expulsar o mal aqui na minha igreja, porque na minha igreja o diabo não entra. Eu falei, mas como não entra? Como não entra se ele estava sentado no banco da sua igreja? Ele estava sentado no banco da igreja. Cantou louvor, cantou a música, fez as orações, mas ele estava lá escondido na mulher. Mas quando ele foi revelado, o Espírito Santo me revelou e disse, olha, tem uma força do mal, pela revelação que Deus nos dá, eu libertei, ela foi libertada, irmão. Eles, não, mas isso aí é ruim para a imagem da igreja. Então, meu irmão, vou responder o quê, né? Aí, além disso, ele disse para mim ainda o seguinte, falou, olha, é bom não mexer com o diabo, deixa ele quietinho do lado e ele não mexe com a gente. Deixa ele lá na dele, fazendo a maldade dele, e a gente busca Deus aqui, e a gente não mexe com ele, ele não vai mexer com a gente. Irmãos, isso aí tem uma explicação. Tem uma explicação. Deixa eu explicar para você como funciona. Você sabe que uma pessoa que está... Se você vai expulsar uma força do mal,
tem lá uma legião de demônios no corpo de uma mulher, de um homem, uma pessoa possessa. Como lá Jesus Cristo chegou na cidade dos Gadarenos, ou Gerazenos, e um homem veio correndo até Jesus e estava totalmente nu, sem roupa, todo machucado. A Bíblia fala que aquele homem, ele morava no cemitério, ele andava entre os sepulcros do cemitério, e pessoas tentaram amarrá-lo, deixá-lo em casa, para não se machucar, mas ele quebrava todas as correntes e ele ia, né, até os sepulcros, aos cemitérios, e se machucava, ficava clamando o dia todo. Mas quando Jesus chega naquele lugar, naquela cidade, aquela legião ela vem incorporada dentro daquele homem, ela vem correndo, lança-se à distância e diz: Jesus, filho do Deus vivo, vieste a nos destruir? E rogaram a Jesus, dizendo: não nos mande embora dessa província, não nos mande para o abismo, não nos mande embora desta cidade, dessa província. E rogaram a Jesus: deixa que nós entramos nos porcos. E Jesus então diz: vão. E eles entraram nos porcos, e a quantidade de porcos eram quase 2.000 porcos, e todos aqueles porcos tinham demônios, entraram neles. E eles correram, pularam no mar, do espinhadeiro do mar, e se afogaram. Todos morreram. É por isso que Jesus falou que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, resumindo, irmão, vamos deixar o mal quietinho e nós fazemos nossa parte aqui. Sabe o que acontece muitas vezes? Se um pregador, se uma pessoa, um pastor, seja o padre, seja ele quem for, irmão, de qualquer denominação, ele vai enfrentar um demônio, uma legião de demônio, e na hora que ele diz: olha, demônio, em nome de Jesus você vai sair agora, o demônio pode abrir a boca e falar assim: olha, você é um adúltero. Você pensa que eu não sei que você está lá na prostituição? Você acha que eu não sei que você está lá fazendo coisas erradas, está traindo sua esposa, se é missionária, traindo teu marido? Então o demônio, ele pode abrir o jogo. Sabe? Você acha que eu não sei que você faz isso, faz aquilo errado? Quem é você para nos expulsar? Quem é você? Então aquele líder vai ficar envergonhado. Esse é o motivo que a pessoa, há muitos anos atrás, falou para mim: olha, não quero que faça isso, porque se fizer, o demônio pode revelar o poder da pessoa. Não adiantou nada, irmão, porque aquele presidente, aquela pessoa caiu depois. E já não tem mais igreja. Então, mas a pessoa falou para mim, e eu não concordei. Falei: eu não concordo, irmão. Eu não concordo. Amém? Eu não concordo. Eu concordo que toda pessoa que tem uma possessão, toda pessoa que não dorme à noite, a pessoa vê vulto, sente arrepios, dentro de casa objetos se mexem sozinhos. Tá? O copo, como uma irmã da nossa igreja, uma irmã veio e ela disse: olha, reverendo, o rádio da minha casa, ele está sem pilha, o fio está desligado a tomada, ele liga e desliga. Ele liga e toca as músicas, troca de estações, e a gente vai lá, desliga ele, a gente tira ele, daqui um pouquinho ele liga outra vez, e o copo em cima da mesa, o copo anda, vai andando sozinho, cai no chão e quebra. E a porta do banheiro, a noite inteira, trancamos a chave, daqui um pouquinho ela está aberta. A janela abre e fecha sozinho. Aí você acha, meu querido, eu como reverendo, sacerdote de Deus, devemos deixar essas coisas para lá? Não, querida, coloca o seu joelho no chão, vai orar. Olha, Deus não colocou a gente para empurrar nossas obrigações para os outros. Eu não posso empurrar a minha obrigação para qualquer pessoa da igreja. Presta atenção nisso. Quebra de macumba, feitiçaria. Vou dar um exemplo para você. Uma vez chegou uma irmã, disse: reverendo, ela ligou para mim, na verdade, ela ligou. Isso foi de manhã cedo: reverendo,
eu gostaria que o senhor viesse aqui em casa. Eu falei, por quê? Porque nós não podemos sair dentro de casa. E eu falei, por quê? Ela falou, porque nós acordamos e em frente ao nosso portão tem uma obra feita de macumbaria. Tem ali as oferendas, as velas estão acesas e nós não queremos nem sair do portão para fora. O que nós fazemos? Eu disse, olha, não coloque a mão, não saiam para fora. Esperem eu chegar. Cheguei, catei o carro, fui lá, parei frente ao portão, já desci com a sacolinha, o saco do lixo na mão, fui lá, peguei aquilo, coloquei dentro do saco, amarrei, coloquei lá no carro e bati palma. Aí saíram. Falei, posso entrar? Ele falou, pode. Cadê o óleo ungido? Ungi a calçada, quebrei toda aquela obra satânica de Satanás, abençoei a vida deles, abençoei a casa deles. Acabou, irmão. Eu não poderia falar para eles, olha, vai lá vocês, peguem essa macumba, né? E joga no lixo. Eles iriam pegar com a mão. O que acontece, irmão? Eu já conheci pessoas que chutaram macumba, pessoa dentro da igreja. E depois a pessoa ficou terrivelmente doente e é endemoniado. Porque são pessoas, irmãos, que não foram chamados para esse trabalho. Tá bom? Não foram chamados para esse trabalho. É por isso que Deus coloca na igreja o pastor, o reverendo, tem lá o missionário, o bispo. Você está me ouvindo agora. Deus me colocou, irmãos, e eu não posso empurrar minha obrigação para as ovelhas. Davi disse, o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. Eu também fui pastor de ovelhas. Davi disse, o Senhor é meu pastor. Eu fui pastor de ovelhas. E Davi sabia muito bem a obrigação de um pastor. Ele tinha um rebanho. Eu tenho um rebanho. Você tem um rebanho. Nós temos um rebanho. E o lobo, ele está nas matas. Ele está ao derredor, rugindo como leão. Fazendo de tudo para destruir uma família que está, uma ovelha que está no rebanho, uma família. As nossas igrejas. Tem pessoas lá dentro que são ovelhas de Cristo. E Satanás está à volta como lobo. Ele quer destruir de todo jeito aquele casal, aquela família, de alguma forma. Mas para chegar naquela ovelha, eles têm que passar por cima do pastor, do reverendo. Quando ele vem, é como o lobo. Davi diz, eu fui pastor. O Senhor, eu fui pastor. Davi disse, ele foi pastor de ovelha. E lá tinha os lobos, nas matas. E o rebanho de Davi estava lá pastando. E Davi sentava ali talvez uma pedra, mas ele tinha na mão o cajado e ele tinha a funda e as pedras. Para o lobo pegar uma ovelha do rebanho de Davi, o lobo tinha o quê? Que esperar o pastor estar onde? Longe do rebanho, desapercebido, dormindo, desatento. Aí, de vez em quando, um lobo se infiltrava e o pastor estava ali dormindo, né? Estava ali dormindo, cochilando, desapercebido. Então, roubava uma ovelha e fugia. Mas o lobo sabe que enquanto o pastor, enquanto o ministro de Deus está ali atento, irmão, ó, o Espírito Santo falando ao seu ouvido, ele está em consagração, subindo aos montes, orando, tendo revelação de Deus. Ali, o diabo sabe que não pode atacar o rebanho. Porque se ele se infiltrar em qualquer ovelha e a ovelha chamar o pastor, chamar o reverendo, irmão, é hora dele sair. Ele sabe que ele não vai poder fazer nada. Então, eu digo para você, eu como reverendo, eu não empurro a minha responsabilidade para a ovelha. Ovelha é ovelha, pastor é pastor, irmão. É como o soldado que está na guerra, na primeira fileira. Ele teve anos e anos de treinamento, não é isso? Alvo, tiro ao alvo, lutas, artes marciais, preparo físico, ele se prepara para a batalha. Ele é um soldado preparado e vai ter a guerra. Aí, de repente, vem um outro que nunca colocou a mão numa arma de fogo, uma arma branca, nunca pegou nada. E ele diz, me dá também o capacete, me dá aí também a farda, eu vou para a guerra. E alguém diga, o capitão vai dizer para ele, não, você não vai não. Não, mas eu quero ir. Você não vai. Por quê? Porque assim que você chegar lá, vai ser o primeiro a morrer. Esta luta, nessa guerra, você não se preparou para ela. Então as ovelhas não estão preparadas, irmãos. As ovelhas
Eu sei que eu tenho um rebanho. Eu sou o pastor desse rebanho. As ovelhas, por mais que elas orem, por mais que elas busquem a Deus, elas jejuem, elas se consagram. Eu não aconselho uma ovelha, um irmão de igreja, ficar dizendo, olha, o diabo é isso, é aquilo, vamos quebrar. Olha, irmão, esquece esse negócio, querido. Quando acontecer alguma coisa, chame o reverendo, chame o pastor, chame aquela pessoa que já está há anos e anos já preparada para aquele momento. Tá? Se fizer macumba aí na porta da casa, seja ela de animais, ou seja ela de qualquer ordem espiritual, você tem que ligar para o homem de Deus. E dizer, homem de Deus, vem cá em nome de Jesus. É assim, assim, assado, irmão. Então, irmão, eu quero convidar você, querido, você, meu irmão, que talvez você diz, olha, reverendo, tem alguma coisa errada, reverendo. Tem alguma coisa errada. Porque eu não tinha nada, nada, nada. Tem gente que não tem nada, irmão. A saúde pode comer sopa de pedra que ainda passa bem. Nada. Mas de repente essa pessoa começa a ter dor no estômago, problema de rim, problema de bexiga, problema de intestino, começa a vir umas problemaiadas. Umas problemaiadas e a saúde agrava, remédios médicos. Talvez esse problema seja de ordem espiritual. Seja de ordem espiritual, tá? Seja um problema espiritual, de ordem espiritual. E tem que ter um trabalho específico para aquilo. Aí as pessoas pensam assim, mas reverendo, a igreja, o senhor não tem um chamado, um dom? Tenho. E eu tenho um ministério, que é um dom de Deus e é um chamado de Deus. E eu tenho certeza do meu chamado, da minha vocação. É minha vocação. Mas também é o meu trabalho. Tem gente que acha que não dá trabalho. Irmão, vai enfrentar uma legião, querido. Viu? Deixa uma legião se apresentar diante da pessoa e falar, eu sou o príncipe das trevas. O que você vai fazer? Tem gente, irmão, que faz xixi nas calças. Tem gente que não sabe o que vai fazer. Começa a gritar e pular, o sangue de Jesus tem poder. Isso não quer dizer nada, irmão. O inimigo, ele conhece quem é, irmão. Ele reconhece a patente. É como um soldado com o seu capitão, com o seu general, irmão. Ele reconhece a patente. Ele é obrigado a reconhecer. Ele é obrigado a reconhecer. É como a história lá dos filhos de Cefas, que queriam fazer a mesma coisa que Paulo fazia. Só que o inferno inteiro reconhecia a patente do apóstolo São Paulo. O apóstolo Paulo, o inferno inteiro, todos, Lúcifer, todos os demônios, sabiam muito bem quem era Paulo. Conheciam Jesus e sabiam, batiam continência. Não, Paulo ele é escolhido, o trabalho desse. Aí foram os filhos de Cefas e quiseram fazer a mesma coisa. Os demônios incorporou naqueles moços, espancou eles, machucou eles, saíram da casa machucados e nu, sem roupa, irmão. Todo ferido e machucado. Por quê? Porque não foram preparados para aquele trabalho. Então, o trabalho espiritual é um trabalho muito complicado, meu irmão. Tá? Principalmente o reverendo. Então, eu sou um ministro, reverendo pastor de um rebanho. E talvez tenha pastores que estão me ouvindo agora de um rebanho. Você sabe o que eu estou falando, querido. Que Deus abençoe o Cícero. Pastor Cícero, em nome de Jesus, tá? Esse homem de Deus, a esposa de Deus, irmão, está aí à frente dessa batalha aí, dando a cara, né, a bater, lutando a batalha espiritual, irmão. Nós lutamos contra principado, né, Cícero? É principado, é potestade, irmão. Não é... Eu expulsei muitos demônios na minha vida, irmão, muitas forças do mal, que são aqueles espíritos mais fracos, que você chega e fala, mas tem alguns principados, algumas potestades, meu irmão de Deus. Se você não for ungido de Deus, né? Se você não tiver na consagração de Deus, ungido de Deus em jejum, em oração, é bom, eu te aconselho nem mexer. Chame ajuda. Chama os universitários. Chame ajuda, porque é complicado, meu irmão, viu? O negócio não sai, não. Você tem que ser realmente, tá ali na fé, e não basta a fé, irmão. Você tem que ter
uma espiritualidade, tem que estar em comunhão com Deus, tem que estar em jejum, tem que estar em oração, aí não há mal que resista, tá? Então quero convidar você a estar conosco, meu irmão. Todos os irmãos da nossa igreja, eu anunciei às 18h30 aqui no Facebook, em nome de Jesus. Só um momentinho aqui que nós clareamos aqui, ficou muito claro aqui agora. Né? Às 18h30, faltando 5 minutos para terminar a nossa live, em nome de Jesus. Amém? Então, convido você a estar conosco, irmão. Olha, nós temos apenas uma reunião, um culto, todos os domingos, 9 horas da manhã, até as 10h15. 1h15, irmão, mais do que suficiente. 1h15, Deus tem nos abençoado muito. Tem vindo gente para a igreja, Deus está nos abençoando, os milagres estão acontecendo. Jesus falou que não é pelo muito falar que sereis ouvido, viu? Não é não, é a espiritualidade. É o ser espiritual. Não adianta uma igreja superlotada e as pessoas não ter um nível espiritual, irmão. A gente tem que ter espiritualidade. A gente, é como diz 1 Coríntios, capítulo 2, né? Versículo 14. 1 Coríntios 2, 14. Fala que o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. Mas o homem espiritual, ele discerne bem a tudo, tá? Então, como um homem espiritual, que eu tenho um nível, né, mais espiritual, minha espiritualidade está mais elevada, todas as noites eu estou em oração. Deus está vendo aqui agora, mano. Passar a mão no meu joelho e você vai ver. Todas as noites eu estou em oração. Ontem fui dormir, já era quase 3 horas da manhã. Todas as noites, às 3, às 2, até um pouco mais das 3, 3h30, eu estou em consagração. Começa às 10h30 da noite, irmão. Já faz um bom tempo. E tenho pedido a Deus uma coisa muito importante, muito valiosa. Eu tenho pedido a Deus uma coisa muito valiosa. Olha para mim agora. Eu não pedi a Deus ouro, nem prata, nem riqueza. Todas as noites eu peço a Deus, Senhor, eu só preciso dos dons espirituais. Coríntios, né? 12, versículo 7. Fala sobre 9 dons espirituais. Dom de operação de maravilhas, operação de curas, de prodígios, né? Dom de visões, dom, irmão, interpretação de línguas, sabe? Dom de discernimento dos espíritos. Então, eu só preciso dos dons espirituais. Aonde tem dom espiritual, aonde tem o poder de Deus e os dons espirituais, eu não preciso pedir riqueza, nada. Nada, irmão. Porque aonde Deus está operando, ali é um lugar rico. Não apenas o reverendo, pastor, mas todos da igreja começam a ser abençoados aonde tem dons espirituais. E se eu falar que Deus tem me dado revelações, muita gente fala assim, ah, reverendo, será? Eu tenho tido sonhos, visões, revelações. E chamei pessoas da igreja em particular e falei, é assim, assim, assado. E a pessoa falou, reverendo, é exatamente isso que está acontecendo. Não cobro 1 centavo por isso, irmão. De graça recebi, de graça eu dou. Mas foi confirmado em nome de Jesus. Pedi sinal a Deus. Se o Senhor é comigo, Senhor, eu preciso de um sinal na igreja. Eu estava na minha casa, orando de madrugada, semana que vem, domingo que vem, Senhor, lá na igreja. O Senhor tem que me mostrar um sinal. Como Gideão pediu, prova. Moisés pediu prova. Eu também, Senhor, estou enfrentando potestade e principado. Eu preciso de provas. E no altar da igreja, num domingo, irmão, no altar da igreja, eu disse, Deus, hoje eu quero que o teu Espírito Santo se manifeste com um vento impetuoso. Irmãos da igreja estão me ouvindo agora. Eu falei, Senhor, eu quero o vento do Espírito na igreja hoje. Eu não sei como o Senhor vai agir, mas eu preciso. Eu estou me sentindo meio sozinho, Senhor. Eu estava pregando Coríntios 12, versículo 7. A hora que eu abri os meus braços e falei, Espírito Santo, se manifesta nesse lugar, o ventilador da igreja ligou sozinho. E até as coisas do altar que estava ali, as folhas caíram pelo chão e todos os irmãos ficou olhando e eu não expliquei na hora. Eu falei, irmãos, domingo que vem eu vou explicar o que aconteceu aqui agora. Nunca mais ligou, irmão.
Nunca mais ligou sozinho. Foi só aquele momento. Foi um pedido que eu fiz a Deus. Senhor, eu quero que o vento do teu espírito, eu quero, como Gideão pediu uma prova, que o Senhor esteja comigo, Senhor, hoje no culto, Pai. Eu abri os meus braços e disse, Pai, manifesta teu espírito agora. A hora que manifestou teu espírito, o ventilador ligou, irmão, e começou a girar sozinho. E o incrível que pareça, irmão, não ligou sem o interruptor estar ligado. O interruptor ligou junto. Eu disse para o irmão da igreja, irmão, vai lá e desliga. O irmão Juarez foi lá e desligou o interruptor para baixo. Ele foi ligado para cima. Houve uma mão, houve uma intervenção espiritual que ligou aquele ventilador, irmãos. E eu disse, Jesus, muito obrigado, Senhor. Eu sei que talvez você que está me ouvindo agora, você já pediu prova a Deus. Prova, Senhor. O Senhor mostra para mim, Jesus. O Senhor é comigo, Senhor. Eu estou nessa luta, nessa batalha, Senhor. Eu te peço um sinal. Você pode e deve pedir a Deus. Não é pecado, sabe? É pedir prova a Deus daquilo que você está buscando. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem sinceridade no seu coração e a luta, a batalha é grande. É grande. Você pode ser sincero com Deus. Senhor é comigo, Senhor. Então o Senhor me mostra, o Senhor me dá uma visão, o Senhor me dá uma revelação. O Senhor me dá um sinal, Senhor. Manda alguém. Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. Irmãos, você vai ver como Deus vai enviar anjos para falar com você. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo falando com você. Vai ter sinais de Deus. Você vai ter visões, revelações. Amém, Jesus? Eu tenho dito todos os dias aqui na live. Eu vou terminar já, estou terminando. Tá? Eu fui mexer aqui, coisa, tá? São 19 horas. Todos os dias eu estou falando, não basta conhecer as escrituras. A teologia bíblica é bom? É. Eu me lembro que certa vez, há algum tempo, são coisas que ninguém sabe, né? Mas acontece no ministério. Tá? Eu me lembro que quando eu expulsava uma força do mal que estava dentro de uma mulher, eu estava quebrando ali a maldição, havia um obreiro do meu lado que começou, né, a recitar a Bíblia. Salmo 23, Salmo 91, Romanos 8, 31, João 8, 32, começou a recitar a Bíblia, e eu parei, e esse irmão começou até a me atrapalhar na minha oração de exorcismo, expulsando aquele mal, expulsando aquele demônio, e cobriu a minha voz, e fiquei quieto, e eu me lembro que a força do mal falou com aquela pessoa, e disse assim, falou assim diretamente para mim, mas para aquela pessoa ver, olha, eu sou mestre na teologia. Falou desse jeito. Tudo que você está falando, tudo que está falando, reverendo, eu estava lá quando aconteceu. E começou a falar umas coisas, aí eu repreendi, disse, não, falei, irmão, fica quietinho, querido, deixa eu fazer o trabalho que Deus me deu para fazer. E ali então eu me lembro que eu falei com aquela entidade, diz, olha, em nome de Jesus, você não está autorizado a falar, nem fazer julgamento aqui. E ele tentou falar, falei, quieto, tá? Se eu te autorizar, você fala. Só fala quando eu autorizo. E ainda ficou quietinho, e eu disse, olha, em nome de Jesus, vai embora, não volte mais. E a pessoa despertou, abriu os olhos, tranquilo, o que aconteceu, eu contei, e foi liberto. Então, a Bíblia diz que a letra mata. Tem hora que a letra mata, irmão. Mas o Espírito vivifica. O Espírito vivifica. Tá bom? Tem horas que você precisa buscar os dons espirituais. Tem horas que você precisa estudar a Bíblia. Conhecer para não ser enganado. Mas tem horas que você precisa buscar o Espírito Santo. Se aprofundar no Espírito. Buscar o Espírito de Deus. Se unir com Deus. Aumentar a tua espiritualidade. Ser mais espiritual. Deixe as novelas. Para quem assiste novelas ainda, né? Eu e minha esposa já faz mais de 30 anos que a gente não entra dentro de casa, né? Nada desse tipo. Mas você ainda deixa as novelas, deixa os filmes, deixa essas coisas, desliga o seu celular, sua rede social, coloca seu joelho no chão, irmão, e começa a ter uma espiritualidade maior com Deus. Amém?
Comece a aproximar mais de Deus, tá? Essa palavra revelada de Deus é para você. Eu vou orar por você, irmão. Você tem enfrentado lutas? Eu sei, irmãos. Há 27 anos estou nessa guerra. Não são 27 dias, são 27 anos. E já passei em tantas igrejas. E as lutas são as guerras do diabo contra o povo de Deus. É sempre a mesma, irmão. Tentando fechar porta, caminhos, é doença, é enfermidade, é casamento, tantas coisas. Mas preste atenção. Deus tem vitória na sua vida. Irmã Elza, que Deus te abençoe, irmã Elza. Tá, irmã Elza, a irmã Nadir, a mãe da Elza, que Deus abençoe profundamente, grandemente, minha irmã. Deus não se esqueceu de vocês, não, irmã. Vocês são importantes para Deus, viu? O consolo do Espírito Santo virá sobre sua mãe, virá sobre vocês aí. Vocês são consolados pelo Espírito Santo de Deus. Deus abençoe o Fernando, Luiz Fernando, que está assistindo. Que Deus abençoe a Rafaela, as crianças, viu? A Lorena, a Lívia. Na igreja, essa Lorena na igreja não para, meus irmãos. A graça, né? A benção. Sobe no altar, o Fernando vai lá e pega. Aí solta, vai no banheiro, a Rafaela vai lá e pega. Ai, que benção de Deus. Glória a Deus. São pessoas que futuramente serão ungidos de Deus, preparados para a obra de Deus. Eu quero dar uma revelação para você em nome de Jesus, irmão. Eu quero que vocês recebam agora, todos vocês. Vocês da igreja, vocês que estão me ouvindo pela primeira vez. Eu quero dar uma revelação de Deus para vocês, irmão. Deus me mostrou há poucos dias, em uma revelação, né? Uma onda muito gigante, irmão. Eu estava sonhando de manhã cedo. Já era umas 4 horas da manhã, eu estava em oração, tá? Deitei às 3h30, era umas 3h40, e eu comecei a ter essa revelação de Deus. Eu vi que numa capital de um estado, não sei qual estado, e na minha visão, na minha revelação, eu via uma família com 2 crianças, um pai e uma mãe, e o pai chegou correndo e disse, olha, vamos montar no carro, vamos fugir, vamos sair. Ela falou, por quê? Está vindo uma onda muito gigante. E vai destruir aqui. E eles pegaram aquele carro e saíram disparada, mas não adiantou, irmão. Só estou resumindo. Na igreja eu vou falar melhor domingo. Não adiantou. A onda veio, eram centenas de metros, e na minha visão, as pessoas que fugiam eram um fusquinha vermelho. A família que estava dentro. E quando a onda estava chegando, o pai falou, feche os vidros do carro, fecharam os vidros do carro, e o pai olhou para a mãe e abraçou e disse, abraça as crianças, e as crianças gritando, chorando, vamos morrer, e o homem já sabia o que ia acontecer, na minha visão. E a onda veio e aquele carro rolou embaixo da água, outros, na minha visão eu via carros de um lado para outro, rolando pelas ondas de baixo, e eram centenas de metros para cima. Sabe? Foi terrível, meus irmãos. Se você perguntar, reverendo, em qual estado, em que lugar, eu não sei, querido. Eu estava em oração, deitei, fui dormir, acabei de pegar no sono, tive esta visão. E eu quero dar um alerta a você, querido. Eu quero dar um alerta aí, tá? Esteja atento, irmãos. Busque a Deus. Deus, Ele vai te avisar. Se houver algum mal, alguma coisa que vai acontecer próximo aos litorais, ou não sei o que vai acontecer, mas estou dizendo que Deus, Ele avisa. Deus, Ele avisa. Deus, Ele mostra. Quem sabe você está me ouvindo agora. Esteja sempre atento. Não estou falando para você mudar de onde você está. Você pegar o caminhão e sair correndo com a mudança, com a sua família. Não estou falando isso. Eu estou falando que Deus, Ele avisa. Deus, Ele avisa. Tá bom? Então preste bem atenção. Se alguma coisa você perceber que Deus te dá uma revelação, te dá um sinal, esteja atento à voz de Deus. Esteja atento à voz de Deus. Amém, Jesus? Eu quero te abençoar. Você vai ser muito abençoado na sua vida, irmão. Tá bom? Jesus está voltando. Mas enquanto Jesus não vem, eu desejo, irmão, o melhor de Deus para a sua vida. É por isso que eu sou pastor e sacerdote. O pastor, ele tem que dar o melhor pasto para a ovelha.
O pastor ele tem que fazer de tudo para que as ovelhas tenham uma vida abençoada, que as ovelhas desfrutem, né, do aprisco de Deus. Vamos orar? Terminando aqui, eu estarei no Instagram. Vai lá que a gente vai conversar mais, irmão. Nosso tempo acabou aqui, tá? Mas terminando aqui no Face, abra lá o Instagram se você tem. Eu vou continuar mais meia hora falando com você em nome de Jesus. Eu quero passar algumas visões e revelações que Deus tem me dado aí. Tá bom? Então pega o seu copinho com água, coloca aí sua peça de roupa. Se você não colocou água, roupa, não tem problema, deixa eu orar por você. Você que é do Brasil, você que é fora do Brasil, tá bom? Você que é do nosso estado, São Paulo, você que é de outro estado, você que está me vendo na live, depois que foi compartilhada, Deus tem vitória na sua vida em nome de Jesus. Mas antes de nós orarmos, eu quero convidar você, irmão, a estar conosco. Domingo, 9 horas da manhã, Rua Dom Barreto, 1648, centro da cidade de Sumaré. Tá bom? Nos faça uma visita, venha lá, traga para a igreja todos os seus problemas. Tragam todos. Venha falar com o reverendo no escritório. Venha falar comigo, irmão. Se você tem uma causa aí complicada, venha falar comigo, irmão. Suba lá, fale comigo. Tenho certeza, irmão, que Deus vai mudar o curso da sua história, da sua vida. Vamos orar? Quero orar pelos doentes, pelos enfermos. Coloca a peça de roupa aí. Tá bom? Eu quero orar agora. Todas as pessoas que estão nos hospitais, enfermas, em casa, enfermas, onde quer que estão, qualquer problema que estejam enfrentando, eu vou dar uma palavra, uma prece agora. Eu vou liberar agora a bênção de Deus para a sua vida agora. Você está sentindo dor? A dor vai passar. Esse problema de ordem espiritual vai embora em nome de Jesus. Macumba não pode resistir, nem feitiçaria, nem olho gordo, nem inveja. Nada pode resistir o poder da oração. Eu sou homem de Deus e como homem de Deus reverendo, agora eu entro na sua casa, na sua vida, aonde você está agora para te abençoar. Em nome do Pai, e em nome do Filho, e em nome do divino Espírito Santo de Deus. Pai eterno, entra agora, Senhor, nesta vida, na família, Pai. Senhor, entra para salvar, para mudar a história, Senhor. O Senhor tem revelado e tem dito, olha, derramarei do meu espírito nos últimos dias sobre toda a carne. Derramarei do meu Espírito Santo e terão poder para curar, para quebrar o mal, Senhor. Eu ordeno agora em nome de Jesus, essa dor, essa enfermidade, este mal que está nesse corpo, vá embora e não volte mais. Em nome do bom Jesus dos milagres, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, receba a cura do alto da cabeça à planta dos pés. Ouça minha voz. Espírito de enfermidade, de doença, doenças, dores, carne, osso, ouçam a minha voz. Eu falo em nome do Senhor Jesus. Faço a prece em nome do Senhor Jesus. Carne, osso, sangue. Agora, preste atenção na minha voz. Ouça e obedeça. Em nome de Jesus, eu destruo agora toda doença, toda febre, todo mal, toda infecção. Vai embora. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu te repreendo o mal. Sai. E Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor, a água transforma num santo remédio. A peça de roupa. Ao beber desta água, o doente será curado. Senhor, o milagre vai acontecer. Ao vestir a roupa, o milagre vai acontecer. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a irmã Flaviana, a mãe do Kaique, essa mulher de Deus. Deus abençoe o seu esposo, o seu marido, esse que foi ungido de Deus para o altar da casa de Deus. E uma vez ungido, minha irmã, uma vez ungido, sempre ungido. Viu? O inimigo tenta nos tirar da presença de Deus. O inimigo tenta nos afastar. Mas uma vez ungido, sempre ungido. Deus não abandona o seu ungido, não. Tá? Então, só continua orando. Continua pedindo a Deus. Deus está revelando, está fazendo uma obra. E a obra, ela vai terminar. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe o Kaique, a irmã Flaviana,
toda a sua casa, o seu amado esposo, os seus amados filhos, né? Aqueles que eu não conheço. E que Deus te abençoe, irmão. Tá bom? Eu vou agora para o Instagram, abre lá que nós vamos continuar falando de Deus, lendo a Bíblia e vamos continuar orando. Fique na paz do Senhor, tome a sua água ungida, toma a sua água consagrada e Deus te abençoe, viu? Olha, amanhã eu estarei de volta aqui. Eu, Jesus Cristo, o Espírito Santo e os santos anjos de Deus. Eu libero uma palavra de bênção para você agora. Seja abençoado, querido. Sua noite seja uma bênção. O seu amanhã seja uma bênção. Sua família seja uma bênção. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até amanhã, se Deus nos permitir. A paz do Senhor a todos os irmãos, Maelza, Juarez, Fernando, toda a família aí que te abençoa, tá? Em nome de Jesus Cristo, irmão. Para sempre. Amém.